Antes de votação, o presidente do Senado diz que PEC, que limita decisões do STF, não é retaliação. Relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias será concluído até quarta-feira na Câmara dos Deputados. Senadores da oposição reagem à morte de preso no 8 de janeiro e querem investigação criteriosa. Flávio Dino falta pela terceira vez seguida na Comissão de Segurança Pública com alegação agora de ambiente perigoso. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a PEC, que limita decisões do Supremo Tribunal Federal, não é retaliação e prevê concluir a votação. A afirmação foi feita momentos antes de iniciar a sessão no plenário. A chamada PEC 8, do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos Paraná, proíbe decisões monocráticas que suspendam leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados e define um prazo de 6 meses, prorrogável por mais 4, para concessão de pedidos de vista, tempo para análise de uma ação que passa a ser coletivo. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de magistrados. A PEC começou a ser discutida em 24 de outubro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia dito que iria respeitar o período de 5 sessões de intervalo entre a votação da Comissão de Constituição e Justiça e a votação desta terça, em plenário. O objetivo é limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitas decisões feitas por 81 senadores, feitas por 513 deputados, às vezes por uma decisão de um juiz, um colegiado que é de 11, um juiz toma uma decisão, senta em cima e simplesmente a voz da população que nos elegeu é calada. Porém, o texto foi feito em conjunto, inclusive com a participação dos ministros do STF, como uma forma de aperfeiçoar o Supremo. Votações importantes na Câmara dos Deputados, como a Lei das Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento do Governo para 2024. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista, o Ney Gonçalves Dias. Normalmente, a Lei das Diretrizes Orçamentárias é votada muito antes do orçamento, às vezes 2, 3 meses, o que geralmente acontece por volta do mês de julho ou agosto. Mas dessa vez, por causa de uma série de fatores e de feriados, acontece que as duas importantes votações deverão ocorrer agora na Câmara dos Deputados. O Daniel Fortes, que é o relator da Lei das Diretrizes Orçamentárias, já leu, já concluiu o seu trabalho. Essa lei é aquela que deveria conter se o aumento, se o teto seria 0 o ano que vem, ou seria 0,5 ou 0,25, vai ficar 0 até o mês de março. Pois bem, tem várias emendas, tem emendas lá de tudo quanto é jeito. E, evidentemente, isso será tudo analisado durante a votação. Outra coisa importante em Brasília é que o presidente tem sobre a sua mesa aquela aprovação do Senado e da Câmara da desoneração de 17 setores da economia brasileira. 17 setores que favorecem as empresas que mais empregam no país. Ou seja, quando o governo faz a desoneração dessas empresas, ele está incentivando essas mesmas empresas a investirem o dinheiro que é para o governo em aumento de produção e aumento do número de empregados da empresa. A Fazenda gostaria que o presidente vetasse este ou aquele aspecto, mas a Fazenda agora chegou à conclusão que é melhor o presidente aprovar o negócio para não ter problema político, para não atrapalhar as outras votações em Brasília. Portanto, esta semana é uma semana importante, sim, para a economia brasileira, com a votação de duas
dois importantes instrumentos da economia brasileira, que é a lei de diretrizes e o orçamento. O orçamento é o que diz, eu vou gastar tanto, o dinheiro vem de tal lugar, eu vou gastar nisso ou naquilo, em 2024. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, em caso de cassação de uma chapa eleita para o Senado, não será possível entregar o mandato de forma interina ao segundo colocado nas eleições. Por 9-2, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que, em caso de cassação de uma chapa eleita para o Senado, não é possível entregar o mandato de forma interina ao segundo colocado na eleição. Ou seja, na prática, se a chapa perde o mandato no Senado por irregularidades eleitorais, o cargo fica vago até que novas eleições elejam substituto. Os ministros analisaram em julgamento virtual 2 ações apresentadas em 2020 pelo governo de Mato Grosso e pelo PSD, quando houve a cassação do mandato da senadora Selma Arruda. Em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que a parlamentar praticou Caixa 2 e abuso de poder econômico na campanha de 2018. Por isso, além de determinar que ela deixasse o Senado, estabeleceu que deveria haver novas eleições para o cargo, seguindo o que prevê a legislação. Ainda no recesso da corte, o presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, permitiu que o terceiro colocado na disputa para o Senado em Mato Grosso assumisse a vaga. Com isso, chegou ao Senado Carlos Fávaro. Ao definir que o terceiro deveria ficar com o posto, Toffoli estabeleceu que era uma solução provisória até a eleição do sucessor. Para o ministro, a cadeira não poderia ficar vazia, já que representaria um desequilíbrio na representação dos estados no Congresso. Um preso dos atos do dia 8 de janeiro morreu na penitenciária da Papuda, em Brasília, após um mal súbito. Clériston Pereira da Cunha teria passado mal durante um banho de sol. Preso preventivamente sobre suspeita de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro, Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, morreu nesta segunda-feira no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Segundo o documento da Vara de Execuções Penais, Clériston teve um mal súbito durante o banho de sol, por volta das 10 horas da manhã. A Procuradoria-Geral da República defendeu em 1º de setembro a aprovação da liberdade provisória de Clériston, com o uso de tornozeleira e outras restrições. Ele foi preso em flagrante dentro do Senado no 8 de janeiro. Relator dos casos ligados aos atos golpistas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ainda não havia decidido sobre a manifestação da Procuradoria. Moraes solicitou na noite de segunda-feira informações do Centro de Detenção sobre a Morte, inclusive com cópia do prontuário médico e relatório médico dos atendimentos recebidos pelo interno durante a custódia. A deputada Bia Kicis, durante uma comissão na Câmara dos Deputados, pediu 1 minuto de silêncio antes de iniciar a sessão. Eu vou pedir aos presentes 1 minuto de silêncio em homenagem ao Clériston Pereira da Cunha, que morreu ontem na Papuda, um preso político que não cometeu nenhum crime. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que vai acompanhar de perto este triste e lamentável episódio. Nós vamos acompanhar isso de perto. Nós não precisávamos chegar a isso, não precisávamos. Que Deus conforte a família, mas os senadores de oposição vão acompanhar este caso. Já dá para pedir música naquele programa de televisão. O ministro da Justiça, Flávio Dino, faltou pela 3ª vez à convocação na Câmara dos Deputados. Desta vez, ele alegou falta de segurança. O ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, faltou pela 3ª vez a uma convocação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara nesta terça-feira. Ele enviou um novo ofício ao presidente da Casa, Arthur Lira, e mencionou agressões de deputados e um ambiente ainda mais perigoso à sua integridade.
Na mensagem, Dino incluiu a transcrição de falas de 6 integrantes da comissão, inclusive do presidente do colegiado, Sanderson, do PL Gaúcho, como novos elementos de quebra de decoro parlamentar para justificar sua ausência. O ministro reiterou o pedido anterior enviado a Lira, em que sugeria a realização de uma comissão geral do plenário para atender aos pedidos dos deputados. Sanderson e demais deputados da oposição voltaram a falar em crime de responsabilidade cometido pelo ministro. E a seguir, presidente Lula concede à esposa Janja condecoração mais alta da Ordem do Rio Branco. Justiça determina medida preventiva para a ex-noiva do deputado bolsonarista Zé Trovão, após denúncia de agressão. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.